Está começando aqui, né, com hoje o José Milbes, uma enorme pessoa aqui para Macaé, né? E eu vou te fazer umas perguntas aqui para um nosso documentário, uma biografia sobre isso que é muito importante dentro do jornalismo Macaé. Então, o Milbes, vamos começar falando um pouquinho sobre seus pais, quem foram eles aqui, já que eles são macaenses, não é isso? É, meu pai é campista, veio servir o exército em Macaé em 1939, 37, conheceu minha mãe filha de fazendeiro. Na época a cidade era pequenininha, as pessoas se conheciam e ao vir servir o exército em Macaé, ele conheceu minha mãe, namoraram, se casaram e eu nasci em 1939. No ano de 1939, no dia 13 de agosto, hoje ainda existe o Hospital São João Batista, no quarto 5. E meu pai ficou aqui, ficou trabalhando como sapateiro na época, e foi aí que deu origem a minha pessoa, que sou filho mais velho. Uhum. Aí o senhor viveu aqui, mas o senhor também morou em outros lugares, não Ah, foi? sim, quando tinha mais ou menos 16 anos, eu fui morar no Rio de Janeiro. Morei no Rio de Janeiro, trabalhei um tempo, 16, 17 anos, na Rua do Acre, com um primo meu que era português, casado com a minha prima, trabalhando numa empresa de atacado. Eu tomava conta dali da frente da casa ali, que é negócio de Portugal, na Rua Terandor, Pompeu, número 19, perto da Praça Mauá. E morava em Copacabana com a minha mãe, que já era separada de meu pai, separou. E eu fiquei vivendo com ela e trabalhando no Rio de Janeiro. Depois voltei, aos 17 anos, e pouco, para Macaé, e comecei uma nova vida aqui em Macaé, trabalhando em vários lugares. Mas antes disso, aos 13 anos, eu fui trabalhar na Leopoldina. Eu fiz um curso chamado Senai. Senai não, é o Senai. Na época, a Leopoldina tinha curso de torneiro mecânico, ajustador, carpinteiro, caldeireiro, e ajustador torneiro, ferreiro, parte elétrica. Então, eu fui ser aluno com 13 anos. Entrei numa turma de 36 alunos, fizemos o curso, o primeiro ano da ajustagem, e eu terminei no último terceiro ano, já com torneiro mecânico. Mas eu fiquei mais tempo na ajustagem. Então, eu sou uma espécie de ajustador torneiro. Sim, entendi. E daí, depois que o senhor voltou do Rio, lá com seus 17 anos, o senhor veio e voltou a trabalhar em vários lugares. Sim. Isso. Aí, quais foram esses lugares que o senhor trabalhou aqui em Macaé depois que o senhor voltou do Rio? Após o Senai, no caso de 14, 15 anos que eu deixei, a minha avó pediu, era criado por vó, né? Porque minha mãe separada do meu pai, foi para o Rio para trabalhar, se formou em bibliotecária, e eu e minha irmã ficamos com a minha avó. Aí minha avó, muito conhecida, meu avô que foi fazendeiro, tinha muito conhecimento. Trabalhei em cartório, varrendo os cartórios na época. Depois trabalhei uma época também, aos 14, 15 anos, 16 anos, numa empresa que tinha de Macaé, de Bariloche, chamada na época de roupa, né? Dos argentinos. E aos 17 anos eu comecei já a me desenvolver sozinho. Eu não tinha irmão mais velho, eu tinha que ir à luta, eu e minha avó, e ela lutando comigo. Até que fiquei estudando no colégio público. Na época era particular, era colégio macaense. E ali eu comecei uma liderança nova. Me meti em política estudantil, fui presidente dos estudantes de num Grêmio estudantil no colégio Luiz Ride, chamado Grêmio Estudantil Luiz Ride, que na época o colégio era particular. E dali eu me meti também em política de Federação dos Estudantes. Na época tinha eleição para presidente, eu ganhava sempre, ganhei 2 eleições. E vivi ali até os 18 anos, nessa luta. Depois, aos 18 anos,
sempre com espírito de liderança, que eu nem sabia que tinha esse dom de liderança. Havia um primo meu que trabalhava na Leopoldina, chamado Rui Moutinho Almeida, de Carapebus. A família minha, a origem da minha família é algumas. Do meu pai de Campos e da minha mãe Carapebus, Macabu, naquela região. Perguntou se eu não queria fazer política. Eu não gosto de política, não vai. Eu sei que me botaram no PTB, na época de João Goulart, né? João Goulart, presidente, Getúlio Vargas, aquelas coisas, e me lançaram a vereador com 17 anos. 17 anos e 6 meses. Aí começou uma coisa nova para mim, certo? Uma política diferente e tal. Mas dali foi desenvolvendo. Trabalhei em vários lugares, trabalhei na Leopoldina, no Senai, como eu falei, depois nesse cartório. E dali começou a deslanchar em mim essa liderança estudantil. Fui eleito presidente dos estudantes de Macaé. Depois, naquele tempo, o estudante elegia presidente de sala em sala, de colégio em colégio, de eleição direta. Depois me lançaram a presidente da União Estadual de Estudantes, do Estado do Rio de Janeiro, também venci em congresso. E dali para frente foi só estudante. Então, em 62, já estava com mais ou menos 18 anos, e estava na política já do Partido dos Trabalhadores, do Trabalhista Brasileiro, do João Goulart, e do pessoal do PTB, desse meu primo, Rui Moutinho de Almeida. Dali eu comecei a entender o que era política, não sabia nem o que era aquilo. Mas fiquei ali e tal. Depois trabalhei em vários lugares, trabalhei em cartório, varrendo cartório, etc, até mais ou menos a idade, 18 anos. E quando que o senhor começou a procurar alguma faculdade, que o senhor foi também fazer? Eu sempre tive vontade de ser juiz, porque minha família tem muitos juízes da minha família. Desembargadores, minha mãe também estudou direito, tem alguns irmãos advogados, depois de mim, alguns irmãos advogados. Mas aí eu resolvi, então, escrever. Eu gostava de escrever, então passei para a faculdade de Direito, em Campos, cursei alguns períodos, passei para a FIMA, fui um dos primeiros alunos a estudar na FAFIMA, inglês e português, mas não aguentei ficar na faculdade também. Depois fiz um curso no Niterói para negócio de medicina, não era meu forte, então eu fiquei mesmo na parte de escrever, escrevendo jornal. Comecei a trabalhar no jornal do Cidadão, muito simpático, que em Macaé, que me deu apoio. Era um jornalzinho bom, chamado Gazeta de Macaé, do seu Latife Múcio Rocha, um senhor muito bom, educado. E comecei a fazer meus textos. E meus textos eram criativos, as pessoas gostavam. Então, dali começou a minha paixão pelo jornalismo. Então, dali é que eu gostava e vivi muito até hoje escrevendo. Entendi. E como que foi a chegada, que hoje, atualmente, né, o Rebate está com o senhor, mas naquela época, como é que foi a chegada dele aqui em Macaé? O Rebate, ele era de um grupo político que se chama aí, vamos dizer assim, da elite, né? Era um jornal tido como jornal de elite. E eu andei botando os textos do jornal, o Rebate. Em 66, quando meu primeiro filho nasceu. Estava hoje com 51 anos, mais ou menos. E ali as pessoas diziam, estão querendo vender o jornal, porque o proprietário não quer tocar mais. Mas eu não tenho dinheiro para comprar esse jornal. Aí me fizeram uma proposta, um grupo econômico da época, formado pela uma elite macaense, a maioria já morreu, né? E eu então adquiri a oficina, mas com o compromisso que eu assumi de tocar o jornal. Porque o homem que era dono do jornal é um idealista. Ele falou que eu só vendo o jornal para quem toca, a gráfica, para quem tocar o jornal. Eu assumo isso. Então eu fiz o jornal, eu toquei, compramos a oficina. E dali eu comecei a escrever, nos anos 60, 66, 67. E adorava fazer texto, porque as coisas, para mim, são interessantes, porque elas vêm na minha cabeça, o texto. Eu estou sentado, de repente, conversando com uma pessoa, o texto vinha, e eu escrevia. E dali as pessoas foram gostando,
e fiquei no rebate. E estou até hoje com ele, desde 1966. Online, agora online. Papel não consegui tocar, porque papel você tem que se comprometer muito com o sistema político partidário, e eu nunca gostei de vender matéria. Eu nunca gostei de envolver o jornal com corrupção, com pegar dinheiro de político e tal. Então ficou o jornal meio assim, vamos dizer assim, meio à esquerda do que era. Mas tocamos durante um tempo e até hoje eu registrei, está registrado. Ele passou a ser online e hoje está com uma audiência muito grande na internet. E eu estou me sentindo bem com o jornal ainda, tocando ele agora online. Porque para tocar o jornal em papel, o comprometimento é muito grande. Você tem que se meter com político, vereador, prefeito, essas coisas. Isso a gente gosta de comprar jornalista. Não é o meu caso. A gente trabalhava com mais idealismo, né? Então é mais ou menos essa é a tônica dessa sua pergunta. Isso. Muita gente de fora que não fica dentro do jornalismo, as pessoas costumam confundir talvez o debate com o rebate. A gente, né, aqui a gente sabe a diferença, mas para o público lá fora, o pessoal que vai assistir daqui a um tempo a sua biografia, conta para a gente a diferença. A gente conhece, mas para o público que está lá, que não conhece, explica para eles a diferença desse debate-rebate, que o debate já está aqui há 35 anos. Não era meu propósito tocar em assuntos que diz respeito a... Vou dizer assim, as pessoas, vou dizer, tipo concorrente. O rebate, ele tem a história dele, desde 1932, que ele está em Macaé. Quando eu tive problemas sérios na minha vida particular, todo mundo tem seus problemas. Quando eu tive que sair de Macaé, porque eu fui envolvido em 1960, se eu não me engano, 1967, 68, talvez 69, eu fui envolvido, eu meti muito artigo no jornal, criticando o que chamam de golpe militar. Eu defendia uma política diferente. Aí me botaram no tal de AI-5. Eu fui enquadrado na Marinha, no AI-5, nem sabia nem o que era aquilo. Me enquadraram no Exército, no AI-5, e eu continuei escrevendo. Ligava para minha mãe, mamãe trabalhava no judiciário, mamãe, eu estou me perseguido aqui em Macaé. Tem um quartel aqui, o cara está dizendo que eu sou isso, que eu sou aquilo. Eu estou escrevendo o que eu penso. Continue escrevendo, meu filho, porque você não pode ter medo de nada. E aí, nessa confusão toda, apareceram os políticos. Bom, em 1970 e 66 eu fui eleito vereador, assumi o mandato, e Cláudio Moacir, que era meu amigo de infância, era o prefeito. Eu corria a prefeito de Macaé em 1970, já como vereador, no mandato que eu assumi. Mandato de 6 meses. Como eu gostava muito de escrever, o jornal estava trabalhando, estava bem, eu achei melhor eu correr a prefeito. Combinei com Cláudio, nós temos condições de fazer 3 candidatos. Eu, mais 2 para fazer a tal de sublegenda na época, a pessoa concorria a prefeito, 1978, mais ou menos essa base, 3 candidatos do tal de Arena, outro do tal do MDB, é tudo igual. Um era partido do Sim, outro do Sim Senhor. Mas eu concorri a prefeito, eu e Cláudio pelo MDB. Eu perdi para prefeito. Tinha uma votação muito boa, na época foi o 3º colocado, tinha 26 anos, menino ainda. E Cláudio deslanchou para a política. Dali para frente, eu larguei a política e me dediquei a outros movimentos, que não fosse mais política. Até que chegou um ponto que eu fui obrigado a sair de Macaé, porque fui para São Paulo, perseguição política. Eu escrevendo como eu escrevo. Eu não tenho medo de escrever. Meus livros estão à disposição de vocês aqui. Minha filosofia é uma só. Eu não mudo a minha cabeça. Só se abrir, não muda. O Machado, não vou mudar. E aí o que aconteceu? Eu tive que sair. Quando eu voltei de São Paulo, tinha esse tal que você falou o nome aí, que não me interessa estar lá, dizendo que o rebate mudou de nome. O rebate não pode mudar de nome, o rebate é rebate. E aí o prefeito da época, que já morreu, não me interessa tocar nome, apoiava essa gente.
E essa gente que está aí no poder há 40 anos, 45 anos, desviando toda a política de Macaé numa grande mentira. Porque quando você entra numa cidade e encontra um prefeito agarrado com a imprensa, levando esquema com a prefeitura, os vereadores comprometidos com a máfia e outros comprometidos com a mídia, as pessoas não sabem o que está vendo. Achavam que o rebate tinha mudado de nome. Aí eu resisti. Falei com a minha mãe, não tem jeito, eu vou tocar esse jornal. Toca, não toca, toca, não toca. E eu comecei a tocar ele, mas a perseguição política é muito grande. Eu sem dinheiro, eu sou aposentado do Ministério da Saúde, ganho R$1.000 por mês. Estou muito feliz assim com meus R$1.000. Mas eles tinham o poder econômico na mão. Os prefeitos de 35 anos para cá, não sei como é que estão vistos, estão, mas fizeram a cidade virar uma grande mentira. Eu até pedi que Macaé, foi feito em Macaé, uma grande mentira entre esses 45 anos. Aí eu voltei para ele online, mas eu não podia voltar com o jornal online com esse grupo econômico de Macaé. Ele não me aceitava. Primeiro, filho de sapateiro. Segundo, pobre. Terceiro, funcionário público aposentado, R$1.000 por mês. Então, eu tive que fazer o quê? Eu tive que arranjar amigos pela internet, criei Itaú, Mirk, criei Orkut, criei vários perfis, eu criando só no estrangeiro. Então, a minha conversa com o pessoal da internet, no meu tempo, que eu abri, eram todos estrangeiros. França, Brasil, não sei o quê, o Uruguai, esse mundo todo eu falava, mas eu não sabia falar língua nenhuma e nem sei. Então, a gente tocava a linguagem minha na internet, era a linguagem visual das fotografias. E dali consegui 5.000 amigos no perfil, 5.000 amigos, tudo fora do Brasil, 5.000 amigos ali no outro, 5.000 amigos do outro, e depois comecei a botar gente de Macaé. Hoje, eu, graças ao meu trabalho, da minha companheira Ângela, que está aqui do meu lado, eu me emociono, às vezes, me emociono. Eu toquei o jornal, aí eu comecei a saber que as pessoas gostavam do rebate. Cheguei ao ponto de ter 29 milhões de visitas no meu site. E estou tocando o jornal assim mesmo. Aí eu misturei Macaé com os estrangeiros e fiz um site que hoje está aí, todo mundo vendo. Mas isso foi um trabalho que eu criei em cima disso tudo aí, nesses anos 70 e 60. Entendi. Muito bom. Hoje em dia, com o jornal Rebate online, disponível para todo mundo, com tudo que tem passado na sua vida, como é que o senhor se sente, assim, pela história que o senhor fez, tanto da sua vida como para Macaé? Eu me sinto muito feliz. Como é seu nome? Ramon. Ramon, eu me sinto muito feliz, Ramon. Se eu sei encontrar uma pessoa no mundo aí, aposentado do Ministério da Saúde, trabalhei 30 anos no Ministério da Saúde, algumas vezes de licença sem vencimento, para não ter que pagar o dinheiro dos dois lados. E no jornal, R$1.000 por mês, para mim está ótimo, estou feliz. O que eu fico triste é que as pessoas não reconhecem, a mim não quero reconhecimento de ninguém, não reconhecem que essas pessoas que ficaram 40, 50 anos em Macaé, comandando essa cidade com a mentira grande, continua tudo impune. Eu não quero que ninguém vá para cá, pelo menos tirar os bens dessa gente. Roubaram muito, meu Ramon. Roubaram muito. Fizeram prédios de Macaé, roubaram com o dinheiro da prefeitura, do povo. Então eu estou com R$1.000 por mês. Estou muito feliz. Minha mãe trocou o terreno que ela herdou do pai dela, na rua Doutor Bueno, perto do hospital onde eu nasci. Por esse sítiozinho aqui, estou aqui há 40, 50 anos. Estou feliz. Triste, porque sucatearam a saúde da minha cidade. Pessoas pobres morrendo em hospital, e uma canalhada cheia de dinheiro, gastando dinheiro em Búzios, desses balneários, dinheiro dos pobres que morreram dentro dos hospitais. Eu via morrer gente lá. Então, essas coisas me entristecem, mas não é comigo mais. Isso é com vocês que são jovens. Minha parte eu vou fazer. Até eu morrer, eu estou hoje tratando da minha saúde. Até o último dia eu vou lutar. E eu tiver que sair dessa vida aí, vocês jovens resolvem coisas aí, porque acabaram com Macaé, destruíram a cidade, enriqueceram, fizeram prédios,
dinheiro da prefeitura, do povo roubado. Então, estou feliz porque eu consegui chegar aos 80 anos, honrado com a presença de vocês aqui, jovens, na minha casa. O portão dorme aberto a noite toda para chegar e bater na porta que ela abre. Não devo nada a ninguém, eu e minha companheira. E Deus e meus filhos, e a minha companheira, e a meus netos. Agora, essa é a minha pequena história, meu filho, com relação ao jornalismo. Continuo escrevendo, vem na minha cabeça, eu escrevo. Quero saber se ele é político, general, pode ser o que for. Eu meto porrada quando estiver errado. Não tem medo de nada. Não tem medo de nada, não aprendi a ter medo. Mamãe dizia, meu filho, não custa para cima. Porque a sociedade maquia está embaixo de você. Nossa família está aqui. Não tenha medo, não tenho medo de ninguém, nada. Então, estou feliz. Essa é a minha história pequenininha. E eu agradeço muito a vocês terem me procurado para fazer a entrevista. Esse castelo que vocês estudam. A minha mãe era amicíssima da irmã Soraya, colega de colégio, Chalube, que ela foi que fundou esse castelo, uma mulher maravilhosa, uma irmã. Entendeu? Eu estou aqui feliz. Esta é um pouco da minha história, Ramon. Hoje agora a gente está com a participação da Ângela aqui também, mas vamos só dar uma lembrada para o pessoal aqui que o jornal Rebate, né, deu um histórico dele que começou como impresso e foi para online. Conta pra gente como que foi essa transição, porque é um jornal muito antigo. Conta pra gente como é que foi a transição dele, a reformulação, como é que foram as logos, as trocas. O jornal, ele era impresso na gráfica, eu vendi tudo, acabou tudo. Mas aí, quando a chegada da internet, veio na minha cabeça uma coisa dizendo o seguinte, que as coisas iam caminhar tudo para online. O jornal de papel, ele não ia servir mais, além de ser um jornal em papel, a maioria dos jornais de interior ligado às prefeituras, fazendo publicações às vezes falsas, para ganhar dinheiro em cima de concorrências inexistentes que criavam um nome diferente. Então, o jornal de papel ele ia acabar virando para enrolar peixe. Então, eu resolvi fazer online. Então, o que eu fiz? Eu criei 3 perfis na internet. Um perfil com 5.000 pessoas fora de Macaé, como já disse no começo da entrevista. Outro perfil, José Milbes Gama. Outro, José Milbes de Lacerda Gama. E um perfil Jornal Rebate. E em cima disso aí, eu tenho uma web design muito boa que trabalha para mim, do Rio de Janeiro, uma companheira. Ela bota no ar o jornal para mim a hora que eu preciso. E eu ia escrevendo, ia botando, ia aumentando a tiragem. As pessoas iam mandando retrato, eu ia colocando meus textos, e hoje eu estou com mais de 1.000 textos na internet, mais de 1.000. Eu não estou preocupado, porque as pessoas não estão dando valor a ler. Na minha opinião, eu pensava que ia acabar esse negócio de internet, que ia voltar para normal, para papel. Não adianta, porque bota papel, o cara compra, o cara com dinheiro. O prefeito vai lá, compra, não sei se compra ainda, vai lá, o vereador dá um dinheirinho para o cara. A maioria das pessoas que eu conheço, desses 45 anos para cá, é tudo de prefeitura. Eles pegam emprego, assessor, não sei o que lá, alguns arranjam a mulherzinha, bota na prefeitura para ser assessora, para faturar dinheiro da prefeitura. Então, praticamente, essa cidade, eu não falo a palavra porque fica muito chato usar a palavra, inclusive no curso de vocês, que é de um colégio de freiras, a palavra, mas isso virou um verdadeiro prostíbulo. Os caras arranjam emprego para as meninas
na prefeitura para depois fazer programa. Isso aí está todo mundo sabendo de Macaé, a rodo aí. Aí isso há mais de 40 anos. Que eu estou dizendo, gente, o jornal passou para online, porque isso aí está uma podridão. Continua. Se continua, não sei. Se existe Ministério Público em Macaé, se existe Polícia Federal, se existem essas coisas aí, já deviam ter bloqueado há muito tempo a renda dessa gente. É muita grana. Agora, o problema da grana não é só a grana que roubaram, não. São as pessoas que morreram em função do roubo. Nos hospitais, eles sucatearam a saúde, sucatearam o INAMPS, onde eu trabalhei durante 20 anos, trabalhei lá, me aposentei. E aí o que eles fizeram? Criaram tudo particular. Agora o SUS virou uma lagoa de águas poluídas e a maioria dos caras tudo com dinheiro. Médico rico, fazendeiro e tal coisa. Mas o problema não é ele ter rico, não. É o dinheiro que tiraram do povo. Eu sou contra isso. Agora, nesse ponto aí, eu não quero me discutir muito, porque eu estou cansado, 80 anos lutando pela vida, e é mais ou menos isso, meus filhos, que eu estou querendo falar com vocês. Se não tiver uma providência agora, não sei nem quem vai tomar, bloquear o bem dessa gente toda, filho, neto, tudo, porque é tudo dinheiro roubado. Eu nunca vi ninguém ganhar dinheiro sem trabalhar. Ó. O cara chega ali, pega um emprego de 10 mil na praia, tomando cerveja, queimando uma bagulho lá, 10 mil reais por mês, pô. 20 mil, 13 mil, que porra é essa, rapaz? E onde fica o povo? Tudo sem dinheiro, sem nada, sem fome e tal. Essa é a minha ideia com relação a isso, senhor Ramon. E se você quiser fazer mais alguma pergunta, eu estou à disposição de vocês. Quando o jornal, né, o Rebate, ele ficou somente online, como que ficou o visual dele? Como que foi essa transição? Que o senhor informou que tem uma companheira lá do Rio. Eu tenho uma menina que trabalha para mim muito barato para colocar a minha matéria no ar. As logos, a gente percebeu que as logos do jornal Rebate foram mudando. Foram mudando de acordo com a minha web design. Modernizou aqui, ela modernizava lá no Rio. Eu achava que o Rebate podia tirar, era vermelho, botar uma cor mais azul, ficou bonito. Então isso é normal, né? Em qualquer site, as cores vão mudando, né? E o jornal está lá. Eu tenho vários livros publicados ali. Tem vários livros publicados. Livro de José Milton tem uma porção. Agora, a maioria eu escrevo e jogo no ar. Entendeu? Entendi. Mudando agora um pouco de assunto, que agora a gente está aqui com a Ângela, que é a sua companheira. Conta pra gente um pouquinho como que o senhor conheceu. A vida das pessoas, não são, a vida do casamento, a vida do eterna, não existe eternidade, né? Está tudo em movimento no mundo aí. Está tudo em movimento. Mas, uma separação, conheci a Ângela, uma pessoa maravilhosa, cuida de mim há quase 20 anos. Ela também estava com um problema particular que todo mundo tem. Nós estamos juntos há 17 anos. Ela me incentivou a tocar o Rebate e eu estou tocando o Rebate. Ela me ajuda, ela ganha R$1.000 e pouco por mês, eu ganho 1.000 e pouco por mês. Moramos numa casa que a minha mãe, o sítio que a minha mãe trocou, como eu falei no começo, por um terreno na rua Doutor Bueno. E a gente vai tocando ali, ó. Minha filha me ajuda de um lado, uma neta me ajuda do outro, não preciso pedir favor a político nenhum, e vou tocando a vida. Agora, a presença de Ângela aqui foi fundamental para mim ter um incentivo. Como que eu sozinho ia tocar essa luta? Não que eu tenha medo de ninguém, não. É sozinho muito difícil. Duas pessoas juntas, caminhando para frente, ombro a ombro, ser peito a peito, vence qualquer batalha. E eu devo tudo isso que eu estou tendo no momento à Ângela, porque ela é minha companheira, minha fiel companheira. Ela sabe da minha luta. Ela sabe que eu não tenho medo de nada e que meu portão está aberto. Pode chegar aqui agora, quem quiser entrar, o portão está aberto. Então ela sabe da minha luta, eu não tenho medo de nada, e nem ela também aprendeu a não ter dedo. Porque quem não deve, não teve. Concorda, Ramon? Mas a Ângela é daqui de Macaé. Não, a Ângela é de Salvador. É separou do esposo do ex-marido dela, me conheceu, por acaso, conversamos, então ela vive comigo aqui há 17 anos.
morando na minha casa aqui comigo. E a minha ex-companheira Lúcia é uma pessoa decente também, vive a vida dela. Me dou muito bem com ela, com meus filhos. Todos os meus filhos gostam de mim. Todos os meus filhos respeitam a Ângela. E ai de quem não respeitar. Ai. O senhor tem quantos filhos mesmo? Eu tenho 4 filhos, 3 no casamento e 1 fora do casamento. Todos eles sabem que ela é minha companheira. Ela, ninguém mexe com ela, porque sabe que ela é fiel companheira, minha fiel companheira. Muito obrigado. Agradecemos muito pelo senhor disponibilizar o seu tempo, né, que hoje a gente sabe como é que o senhor se encontra de saúde. A gente agradece muito. Não vai servir só para a gente hoje agora, como para os nossos futuros jornalistas daqui da região. Todo mundo vai ter essa matéria, esse arquivo para guardar aqui na cidade. Isso é muito importante para aqui, para o nosso arquivo histórico. Muito obrigado mesmo, meus amigos, por ceder esse tempinho com a gente. Cansei. Você me gostaram, velhinho.